Estamos no ar! Com o Libertos Podcast, o podcast do Libertos, seu projeto de vigílias, conferências, manhãs de glória, que anda crescendo cada vez mais para honra e glória do Senhor. E confesso a vocês que estava com saudade dessa bancada, não é mesmo, pastor Joel? E que saudade, hein? 2 meses quase sem gravar, mas voltamos com tudo, vai ser magnífico. E até porque o pastor Joel tá ficando famoso, né? Fica difícil ter o nosso rosto aqui com a gente. Falou o homem que não para mais em Belém, né? Ô, glória, que ele também tá aqui conosco, a nossa host, a Iris Araújo. Se apresente um pouco para nós também, Iris. Acho que esse estúdio você não conhecia ainda, né? É verdade, aqui é um local novo, mas estamos em família, né? Com o nosso convidado aqui especial. É isso. E, gente, esse final de ano estamos com umas novidades muito bacanas do Libertos. E Deus tem feito muitas coisas no nosso meio, então estamos com grandes expectativas. Para quem não me conhece, um pouquinho sumidinha, faço parte do Libertos, organizo a dança, fico aí na intercessão também. Verdade. No apoio, e o que precisar estamos aí para servir o reino. Ô, glória, é isso, é sobre servir. E hoje, Iris e pastor Joel, nós estamos muito honrados em receber um grande pastor que também é um grande profeta, já esteve no Libertos em 2 edições neste ano. Com muita alegria recebemos o pastor Pen. E o pastor Joel, receba o nosso pastor nessa tarde, nessa noite, nesse dia, quando você estiver aí olhando, assistindo. Queridos, para mim é um prazer muito grande, inenarrável. Para quem não conhece, o pastor Penny, ele foi extremamente importante, imprescindível no meu ministério, na minha história. Eu aprendi muito com ele sobre pregação, sobre oração, e para mim é um prazer muito grande poder recebê-lo aqui, pastor Penny. Olá a todos, né? A paz do Senhor Jesus, aos também simpatizantes da fé. Imenso prazer de estarmos aqui, mas eu confesso que eu me senti muito velho agora da maneira que eu vou, né? Porque parece que a gente já tem mais de 50 anos. Né? Nós somos pastor pela Assembleia de Deus, Ministério de Portas Abertas, né? Servindo ali na nossa sede na Avenida Duque de Caxias, 1239, e sempre que possível saindo, ministrando, levando a palavra, fazendo evangelismo e contribuindo como um todo, como parte do corpo de Cristo. Que bênção, pastor. Pastor, nós queremos iniciar esse podcast, né? Vou pedir para o pastor Joel ler o versículo daqui a pouco, né? Antes de entrarmos no ar, nós pensamos aqui mesmo, antes de entrarmos no ar, hoje nós vamos falar um pouco sobre a veia profética, né? Também tem a veia pregacionista, a veia congregacional, e também tem a veia profética, que tem crescido exponencialmente, principalmente no Brasil, que é um país, né, onde há uma promessa de avivamento por conta de profecias. O pastor Joel vai ler esse versículo para nós darmos início à nossa entrevista de hoje. E o texto é Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. E pastor Joel, sabendo, né, também, Iris, que na primeira vigília que foi ali na Mundurucus, o pastor Pen foi extremamente usado para batismo, para libertação, e depois de saudar a igreja com uma palavra. Isso me chamou a atenção, porque é a pregação, é a libertação e a certificação do que é ser profeta, do que é uma profecia, né? Eu queria perguntar ao pastor Pen, pastor, qual é a principal diferença entre o pastor Pen, que é pregador, e o pastor Pen, que é profeta? Bom, a pregação, ela parte muito de um cunho racional. Certo. A gente tem um objetivo, né? A gente quer construir uma mensagem, a gente não quer apenas trazer um avivalismo, um pentecostalismo que venha emocionar, que venha motivar as pessoas, não. A gente quer trazer uma mensagem que ela tenha um início, um meio e fim. E muito embora, muitas vezes, a mensagem que a gente traz, o que vai mover o coração da pessoa não é a mensagem inteira. Às vezes é uma frase, Sim. Uma palavra, aquela que arrepia, aquela que toca, aquela que move. Enquanto que a mensagem profética, a gente não tem controle sobre ela. Verdade. Ela se manifesta já com um propósito, com um objetivo que foi destinado por Deus àquelas pessoas que vão ouvir. Então, enquanto pregador, a gente sabe por onde a mensagem vai, embora aquela mensagem muitas vezes foi revelada, né? E aqui tem um segredo para muitos que querem pregar, é que a gente quer assistir uma mensagem no YouTube, quer acompanhar um pregador, só que a mensagem ela tem que ser extraída da rocha. Certo. Da rocha tu pode extrair água e tu pode extrair mel. Durante o dia tu extrai água, mas o mel, que é aquela mensagem que vai mover os corações, é só na madrugada. Verdade. Então tem essa diferença. Hoje a gente não vê mais esse tipo de sacrifício. Sim. As pessoas quando me procuram, que me conhecem, elas, pastor, ministra sobre a minha vida. O que você quer que eu ministre? Ministra a sua unção. Glória a Deus. Mas a unção profética, que é na maioria das vezes o que eles querem, não querem a unção da pregação,
da palavra da sabedoria, que são dons que a gente busca em Deus. Eles querem a unção profética. E a unção profética, ela só se manifesta depois de um determinado tempo de maturidade, de experiência, de busca. E isso as pessoas não querem. Verdade. Elas querem que tu toque nos pés, nas mãos, na cabeça dela, e ela quer receber aquilo pronto. Sim. E não existe. A gente vê que Davi é ungido com quantos anos? 17. 17 anos. Só que ele só chega a ser rei 30. com 30 anos em Hebron. Então foram 13 anos. José recebe o sonho profético com 17. Ele só vai ser governador com 30. Verdade. 13 anos novamente. E Jesus, ele nos ensina o segredo. Que antes da gente edificar a casa, tem que buscar a rocha. Verdade. E quando a gente busca a rocha, a gente se enterra, a gente se esconde, ninguém vê a gente. Só vai ver quando a gente cresce. O apóstolo Paulo diz, eu conheci um homem que há quantos anos? 14 anos atrás. Se no corpo, fora do corpo, foi arrebatado. E ele viu, né, coisas inefáveis. Então o processo da preparação ela requer tempo. O que a gente quer é ativar a veia profética. Mas o ativar da veia profética requer essa experimentação, essa maturidade. Glória a Deus. Glória. Falando aqui, né, pastor, sobre o que o pastor acabou de falar, sobre a via profética, a via pregacional, eu lembro de momentos que você ministrou a palavra do Senhor, no Libertos mesmo, e momentos que você, após ministrar a palavra, acredito que numa manhã de glória, não foi ali na Restaurando Famílias, Sim. Deus usou justamente profetas para falar com você. É algo que eu acho interessante, né? Quando a via pregacional está funcionando, existe um pregador e toda a igreja o escuta, porque ele é a voz de Deus ali. Mas quando é a veia profética, até quem prega para ouvir o que o profeta está falando, né? Isso eu acho interessante. Eu queria que eles compartilhassem com a gente uma experiência que te marcou enquanto pregadora, uma experiência que te marcou enquanto você foi profetisa ou alvo de uma profecia. Acho que, quanto pregadora, confesso que a maioria que se estiver assistindo, me conhecer, não é muito o meu lado mais forte. É uma coisa que eu ainda me escondo muito, confesso. Porém, é aquilo, antes da palavra, ela falar com as pessoas que vão estar ali no local, no culto, seja onde for, ela primeiro nos incomoda. Jesus, ele fala primeiro conosco. Então, eu lembro da Manhã de Glória, Sim. né, que foi só mulher que pregou. Verdade. Tinha, eu acho que um pregador homem que houve algum imprevisto, E ele não não pôde foi. estar, e foi só mulher. E naquele momento em si, eu falei assim, meu Deus, tem algo diferente Sim. aqui, porque isso não foi preparado. E às vezes, até quando é preparado, acontece algum Verdade. imprevisto. E eu lembro que foi a pastora Flávia que pegou antes de mim. Isso. E quando as mulheres subiram ao altar, a gitana estava sentada bem na pontinha. E eu lembro que o culto estava rolando, momentos de louvores, e eu ali já ansiosa para pregar, mulheres que já são ali conhecidas por pregações e tal, e eu fiquei ali nervosa, mas estava ali na minha. E eu lembro que em cima do altar, enquanto tu estava fazendo uma oração, Jesus te direcionou a chamar 3 pessoas, foi eu, a Ruth e eu não lembro quem era mais, para ir até as pastoras, a Gitana, a Sim. Flávia, e tinha mais uma, acho que era a pastora Raquel. E orarmos junto com ela. E ali aconteceu um mover, um Extraordinário, eu espírito lembro disso. muito diferente. Tanto é que na hora eu falei assim, bom, se o Senhor tá pedindo pra gente ir lá, é porque elas vão ministrar na nossa Sim. vida. E foi o Contrário. oposto. Nós que estávamos ali embaixo orando, esperando o culto, enfim, vivendo aquele momento ali com Deus, aquela manhã de glória, nós fomos direcionadas até elas e nós fomos boca de Deus pra vida delas. Verdade. E ali aconteceu um mover onde todas nós mulheres estávamos totalmente vulneráveis à presença de Deus, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Sim. Não foi algo preparado, não foi algo esperado, né? Então, eu acho que, como tu mesmo acabou de falar, né? Até o pregador, ele se para, né? Para o profeta poder entrar. Verdade. Então, estávamos ali preparadas para ir a pastora Flávia, a Gitana também não estava para pregar, né? Mas estávamos ali preparadas para passar uma mensagem. E aí, simplesmente, o mover do Espírito foi tão tremendo que nós viramos profetas antes Glória de a chegar na área Deus. da palavra. Então, eu acho que é como um pouco do pastor falou também, né? Às vezes, essa questão de renunciar, ela não é um quesito, muitas das vezes, para o cristão, muito fácil. A gente quer pregar como o pastor Joel, a gente quer falar como o pastor Joel fala. Mas para mim chegar nesse ponto, ou para ele chegar nesse ponto,
houve uma renúncia ali Verdade. atrás, que como o pastor falou, muitas das vezes ninguém vê. A gente só vai ver quando ele está lá em cima, falando palavras que muitas das vezes ninguém entende, mas admira. Verdade. Sabe que tem uma base bíblica, mas não sabe o preço que foi pago, não sabe quantas renúncias teve por trás, Verdade. quantas madrugadas de oração houveram para que chegasse nesse ponto. Sim. Então, eu acho que tanto para quem vai pregar a palavra de Deus, quanto para quem vai ser usado para chegar e profetizar algo, existe sim uma renúncia em ambos. E é uma renúncia que muitas das vezes nós não estamos preparados. Porém, se todas as vezes nós formos fugir desse momento de renúncia, que às vezes só nós e Deus sabemos, a gente não vai conseguir viver o extraordinário de Deus. Verdade. E é por isso que tem muitas pessoas que são maduras na fé, têm anos de igreja, às vezes não crescem, não é porque são desobedientes ou algo do tipo, mas porque não querem renunciar, não querem entrar numa caverna. Não são ousadas, né? E não querem ter essa ousadia, esse espírito de se posicionar, de Sim. autoridade. Isso é forte. Aí eles falou agora, pastor Penco, eu achei interessante, né? Sobre renúncia para poder viver o propósito, ela citou o pastor Joel. Talvez as pessoas aqui não saibam, mas faz, eu acho que 2 ou 3 dias que o pastor Joel perdeu seu pai, né, pastor? Nesse momento de uma perda tão grande, pastor, da sua maior referência masculina aqui na Terra, existem profecias que eu creio que certamente lhe prepararam para isso, né? Nós começamos o podcast falando que Deus não faz nada na terra sem a gente revelar os seus profetas, e também através de pregações que o Senhor já falou para outras pessoas que o Senhor pode estar utilizando agora. Pastor Joel, acredito muito que a partir dessa perda irreparável, com certeza, nós o veremos com mensagens novas, com experiências novas e com uma unção diferenciada, porque existe um profeta antes da dor e existe o profeta depois da dor. Nesse período, pastor, se o senhor se sentir confortável em falar com a gente, como tem sido para ser, né, o esteio da sua casa, agora realmente sabendo que o senhor é a próxima geração, o seu pai, o bispo, passou o legado para você realmente, como está sendo esse momento? Eu gosto muito de um louvor da harpa que diz que os mais belos hinos de poesia, eles são escritos no momento de tribulação. Verdade. E ministerialmente falando, eu tenho vivido muito isso. Reflexões que eu tenho tido, coisas assim do âmago, lá de dentro, Sim. sabe? Que há muitos anos eu não acessava. Com todo esse processo que a gente passou, eu tenho conseguido acessar. E tem aquela palavra de Provérbios que diz que é melhor você ir numa casa que há luto. Verdade. E aí é uma pulga na mente de muita gente, como assim? É melhor estar no luto do que estar na festa, porque justamente nesse período a gente passa por esse momento de reflexão. Verdade. E como você bem falou, né, realmente profetas foram usados, e aí a gente vê que os pontos do passado se conectam lá na frente. Verdade. Quando acontece, a gente tenta lembrar realmente, Deus usou aquele, Deus usou aquela palavra, Deus usou aquela profecia, e isso traz paz no meio do vale. E é isso que eu tenho vivido nesses tempos. É um momento difícil, mas nós, como somos cristãos, nós cremos, né, que a vida não acaba aqui, existe a imortalidade da alma, há um prêmio da soberana vocação, que é a coroa, que é o prêmio que está nos esperando. Verdade. E é nisso que a gente acredita, e é nisso que a gente se agarra, e isso me deu muito mais força para Glória continuar a Deus, exercendo o pastor. ministério. Glória a Deus. Pastor, pense, se você perguntar para o Senhor agora, o Senhor a partir de hoje pode ser só o pregador ou só o profeta? Qual ofício o Senhor escolheria? Bom, eu nunca me considerei pregador, né? Eu até hoje... Mas prega muito. Que eu prego assim, eu sempre saio com aquela... Acho que todos nós, né? Saímos com aquela pulga atrás da orelha, assim, poxa, acho que eu poderia ter pregado melhor, eu poderia ter me doado mais, eu poderia ter falado isso, aquilo, outro. Mas a grande verdade é que a gente simplesmente, nós somos os portas-vozes. Né? Sim. Nós queremos, às vezes, ser mais do que Deus nos chamou para ser, mas o ato de nós sermos a voz já é muito. Verdade. João Batista, quando ele aparece, Jesus pergunta: o que vocês foram ver? Um caniço agitado pelo vento? Ou alguém que se veste de forma pomposa? Não. Né? Vocês foram ver uma voz que clama. E aí, se a gente pega o paralelo do Antigo Testamento, quando Moisés se revela ao povo, porque ele estava concluindo o seu ministério, ele vai dizer: lembrem bem que quando vocês estavam ao pé do Monte Sinai, vocês não viram nem forma, nem figura, nem silhueta alguma, senão a voz que vos falava. Glória a Deus. Então, o nosso papel é ser só a voz. A mensagem que há de ser pregada, ela vem de Deus. Verdade. Então, a gente sempre vai ficar aquela sensação que a gente pregou menos do que deveria, mas o que deveria ser pregado foi pregado, os corações foram Sim. alcançados. Então, desse ponto de vista, muito mais um pregador do que um profeta. Porque o profeta, a gente não tem o controle do profético, né? Eu me lembro do episódio
que eu fui ministrar uma oração na casa de um irmão e ele pediu para levar, na verdade, a oração para a casa da irmã dele, porque a irmã dele era viciada em drogas, entorpecente. E nós iniciamos 7 sábados na casa dela. E num desses dias cortaram até a energia, então a gente estava sem energia, no escuro, e fazendo culto, e estava dando muitas pessoas lá. E no momento que eu estava ministrando a palavra, o Senhor falou, para. Eu, como é, Senhor? Para tudo. Eu falei, o que foi, meu Deus? Ele falou, ora agora por ela, que era a esposa dele, porque eu vou dar um livramento pro pai dela que está lá no interior, lá em Magalhães Barata. Nossa, eu falei, meu Deus. Aí eu peguei, virei para ela e aí tu te desconhece, porque a voz muda, a entonação, tu parece que cresce, as pessoas olham para ti como se tu tivesse uns 3 metros de altura. Ela virou para mim assustada, ela, o que foi, pastor? E eu disse, te coloco aqui no meio agora, porque Deus está repreendendo o espírito da morte lá de Magalhães Barata. Quando eu falei isso, ela caiu no chão. E o marido dela, né, que é primo da minha esposa, anotou o horário, era 9h15 da noite. Ele não falou nada. Na outra semana ele veio falar comigo assustado, me abraçou e ele falou, Deus te usa. Eu falei, glória a Deus, por quê? Porque eu anotei aquele horário e no final de semana, isso era num sábado, no domingo eu acho que ele foi, e quando foi no domingo ele foi lá procurar saber do sogro dele e a vizinha falou que o sogro dele estava tomando banho lá no Morrinho, que fica no interior de Magalhães Barata, em Cafezal. E ele tomando banho, simplesmente deu um mal súbito, ele caiu lá de cima e não sofreu nenhum arranhão, nem nada. Ele desabou de mais ou menos assim uns 15 metros de altura. Meu Deus. Aí ele lembrou, ele falou, foi na hora. Aí perguntou o horário, ela foi entre 9 e 9h30, que foi o horário que nós estávamos orando. Nossa. Foi, Deus parou a mensagem, estava ministrando a mensagem, Deus para agora e ora por ela que eu vou dar um livramento de boca. Deus é fiel. Para ver assim um paralelo, né, entre o profético, né, e a pregação. Verdade, incrível. Pastor Joel, defina para nós o que é profeta. Bom, de forma bem simples, singular, Navi. Navi, no original, é aquele que fala em nome de alguém maior do que ele mesmo. Então o profeta não diz, eis que eu te digo, mas assim diz o Senhor. Meu Deus, isso é muito interessante. Isso porque foi simples e rápido, né? Obrigada. Já tem um tema pro próximo Liberto. Né? Não deu tempo de pegar o dicionário. Ele falou navio, já tava... Pastor, então é a porta-voz de uma mensagem que não é sua. Achei interessante isso aqui, né? Não é o... Eu te digo, né? Isso que te digo, é assim te diz o Senhor, porque não é o que vem de mim, né? Eu carrego uma mensagem que não é minha. Eu lembro agora de Ezequiel 37, onde Deus em espírito vai levar Ezequiel a um vale e ele vai falar para os ossos criarem nervos, carnes, só que os ossos estão sequíssimos. E a palavra vem dizer que tem perna para um lado, braço para o outro, cabeça para o outro, tudo está espalhado ali. E eu vejo que o grande problema desse vale nesse momento não é a escuridão, né? Quem não pode ver, ele pode falar. O grande problema ali não é a escuridão nem a morte, o grande problema é a bagunça. Porque mesmo que Deus quisesse ressurgi-los ali, tá a perna para um lado, braço para o outro, cabeça para o outro. Será mesmo que a gente espera uma ressurreição? Porque quem espera uma ressurreição não deixa bagunçar. Verdade. Quem espera uma ressurreição, ainda que esteja morto, arruma o que está morto, esperando que o milagre aconteça ali. Só que Deus diz, fala, mas quem iria ouvir está morto. O mesmo acontece com Pedro, quando ele vai a Jope e tem lá Dorcas que está morta, ele diz, Dorcas levanta, mas Dorcas está morta. E morto escuta? Por que Deus vai falar para ela acordar, para ela levantar se ela está morta? Porque a profecia não é sobre quem escuta, mas é sobre a boca de quem fala. Então eu determino sobre nossas vidas, sobre as pessoas que vão receber essa mensagem, que de repente você chama o seu filho para ir para o culto há 2 anos. Não vou mais chamar ele, nunca vai. De repente você chama o seu marido para uma conversa, para se reconciliar, para realmente colocar as coisas no lugar, para acabar com a bagunça. Mas quanto mais você chama, mais pior vai ficando. E parece que você vai parar de falar só que Deus está falando. Ainda que quem ouça pareça morto, continua falando. Olha, porque o poder não está no ouvido do morto que deveria escutar, mas na boca do vivo que continua a profetizar. E eu determino que a profecia que há sobre nossas bocas, a profecia que há sobre nossos lábios, vai fazer viver até quem parecia que não escutava, até quem parecia que bagunçava, até quem parecia que não estava certo. Eu determino, quando você falar até Dorcas morta e até o vale bagunçado, vai ter ordem e vai ter vida em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Posso liberar uma para esse final de ano? Eu tô preparado aqui. Deixa Deus te usar. Ezequiel 37 diz que os ossos estavam sequíssimos. Sequíssimos é o último estágio da sequidão. O que Deus falou?
que tinha para secar já secou. Daqui agora é só daqui para frente, daqui para trás nunca mais. Então receba essa palavra. O que tinha para secar já secou. A partir de agora é só daqui para frente na sua vida. É muito forte. O pastor Joel ainda falando sobre isso, né, sobre a profecia, é interessante, porque naquele momento Jerusalém, Israel, eles baseavam a sua fé no seu exército, né? Sim, então não precisamos de Deus. O exército está pronto. Esse exército que a gente tem é excepcional. Só que eles viram, ano após ano, cada um dos seus soldados morrerem, porque tem certas feitas que Deus vai permitir que os nossos exércitos, que o símbolo da nossa confiança venha a morrer diante dos nossos olhos, para que nós vejamos que Deus não é símbolo, Deus é ação, Deus é espírito, Deus é um. Deus não é uma Bíblia aberta na sala no Salmo 91, Deus não é um calendário que está escrito no Salmo 23, Deus é mais que um símbolo. Ele foi, ele é e ele sempre será, em o nome de Jesus, amém? Pastor Pen, seu profeta favorito da Bíblia, pastor? Elias. Pegou o melhor. Íris. Difícil, né? Eu acho difícil, mas Samuel, muito bom. Samuel. Diferente. Pastor Joel. Cara, pra mim é Davi. Olha, por incrível que pareça, vou falar que eu acho algo interessante, que a história que mais me empolga em relação à profecia é Saul. Porque tem uma hora que quando na chamada de Saul, né, Deus vai vir aí e vai falar assim, Samuel vai falar, enquanto você perceber, haverá 3 sinais. O primeiro sinal é que te oferecerão, vão vir até você e vão dizer, olha, o teu pai não está mais procurando as jumentas, teu pai está procurando você. O que ele estava falando com aquilo? É que ele foi até Samuel, porque ali havia perdido as jumentas, que era a responsabilidade que o seu pai havia dado para Saul. A primeira coisa que muda é, você é mais importante que o seu trabalho. Você é mais importante que o seu ofício. E a segunda coisa vai ser, quando os profetas passarem por você, você também vai começar a profetizar. E isso eu acho interessante. A convivência com o profeta pode me tornar um profeta? Uau. Isso converge, né? Justamente o que eu estava pensando agora. O pastor Penny falou sobre o tempo de preparação. Sim. A Iris falou sobre renúncia. E tem algo que também é imprescindível para um profeta, que é a sua referência. Sim. Eu nunca vi Deus levantar alguém que não tem referência. Lucas 1:26 diz que Jesus encontrava-se no templo, sentado, ouvindo, depois falando. Exato. É a ordem profética. Primeiro você senta, depois você ouve e depois você fala. Então, só a ambiência, pastor César, eu estar do lado de alguém que é um profeta, eu pego também a experiência, o ensinamento, a sabedoria e as demais coisas. Eu estava no jantar ontem com a minha mãe e com o Thiago, e eu cheguei a falar com ele sobre algo assim, que amigo de profeta não é profeta, mas amigo de profeta pode ser profeta. Pode ser. Ainda que isso não te dê 100% a totalidade de ser, te dá a possibilidade de ser. Eu acho um desperdício de tempo alguém ser amigo do pastor P e não absorver aquilo que ele carrega. Eu absorvi. Eu acho desperdício de vida alguém ser amigo da Iris, cara, você está estudando com ela na faculdade, não está absorvendo o que ela tem. Verdade. Eu acho um desperdício eu ser amigo do pastor Joel e não perguntar uma palavra em hebraico para ele. Eu também acho. Que ele carrega. Isso eu acho interessante, porque Saul, ele vai receber a ordem, vão passar por vocês profetas e depois você se torna profeta. Fica no caminho aonde passa o que você quer se tornar. Isso eu acho interessante. Que caminho eu estou? Porque de repente eu quero ser um pregador, mas estou no caminho que está passando ateu. De repente eu quero ser um advogado, mas estou no caminho que está passando cientista. De repente eu quero ser um físico e estou no caminho de quem está passando carnavalescos. O que Deus está falando através disso? Fique no caminho onde vão passar as coisas que você quer se tornar no futuro. Forte. Não peça direção para quem nunca chegou onde você quer chegar. O caminho onde eu estou, ainda que eu não seja, ele me dará referência para que eu chegue aonde eu quero me tornar. Pastor, falando agora sobre algo que pode ser um pouco polêmico, né? Mas assim como existem os profetas, existem as profetisas, né? Isso. E teve profetisas que mudaram a história do seu tempo. Lucas 2:36 vai começar a falar a história da profetisa Ana. Juízes 4 vai falar a história da profetisa Débora. O que nós podemos aprender, pastor, com essas mulheres? Porque a profetisa Débora, ela vai se levantar porque o profeta, o juiz daquela época, que era Baraque, ele vai ficar com medo dos carros de Jabim. Porque o inimigo agora, pela primeira vez, tem carros de guerra. Eles nunca haviam enfrentado isso. Então ele vai pegar os seus soldados e vai subir para cima do monte. Só que o Flávio Josefo vai dizer que quando o Jabim percebe que ele sobe para o monte com medo, ele vai ficar rodeando com 800 carros o monte onde Baraque está, a ponto que vai tremer o monte onde Baraque está escondido, né? Ou seja, a guerra de baixo vai ecoar lá em cima. Não tem nem como profetas fugirem, né? Então, quando Baraque vai fugir,
Deus vai levantar Débora em cima da palmeira de Débora e vai falar para ela ir até ele. Então existe um link espiritual aqui, né? Profetas que continuam as obras de outros profetas. Se nós fôssemos aqui dar um exemplo de continuidade de legado de profeta, qual o senhor daria, pastor Joel? Eliseu, né? Perfeito. Eliseu, ele não só desejou, mas também como o desejo era fazer mais do que Elias fez. Exato. Então você tem... Deus sempre trabalhou com essa transição profética. Sim. E o Jordão é muito marcado por isso, Muito. né? É o Jordão que marca a passagem de Moisés para Josué, que marca a passagem de João Batista para Jesus. Então essa transição também é muito forte. O pastor Pen falou no início que tem muitas pessoas que olham para ele e dizem, toca nas minhas mãos, toca nos meus pés, toca na minha cabeça. E em certa feita, Jesus vem a Pedro e diz, eu vou limpar os pés de vocês hoje, eu vou lavar os pés de vocês hoje. Não, Jesus, de modo algum, tu nunca vai lavar os meus pés, isso é humilhante, tu és do meu Senhor, eu que lave os teus. Aí Deus falou, ninguém que vem até mim sem que eu lave os seus pés, poderá permanecer comigo, terá parte comigo. Então, Senhor, não lave só meus pés, lave também as minhas mãos, lave também a minha cabeça, lave de onde surgem as ideias, lave aonde eu vou manusear a obra e lave onde meus pés vão pisar. Então, eu acredito que hoje o grande problema da nossa geração é que nós nos tornamos uma geração que facilmente se suja. Isso. Certa feita, Jesus ele vem a um cego, né, em uma das cenas mais estranhas da Bíblia, ele vai unir saliva e terra, né? Vai untar um lodo e vai colocar nos olhos no cego. O que é a saliva? O produto que sai da boca, aponta para a palavra. E o que é a terra? Aquilo que é pisado. Alguém olha para a terra e diz, só serve para pisar ou para plantar. Só que depois que o produto que sai da boca, a palavra, se une com a terra, aquilo que era usado para ser pisado, vai ser usado para ser curado. Então nós sabemos que antes de entrarmos na presença do Senhor, de ter contato com o produto que sai da boca, de ter contato com a palavra, éramos só pisados. Mas hoje nós somos usados. Aí Cristo vai dizer, vai até o tanque de Siloé, que significa o enviado, aquele que o enviou, e te lava. Mas pastor, ele já estava curado, não estava? Ele já estava enxergando, não estava? Cristo dá uma opção para ele. Você pode sair daqui curado. Curado você já está. Mas se você quiser, você vai sair curado e lavado. Nosso grande problema é, depois que alcançamos o resultado, tanto faz se eu estou sujo ou não. Depois que eu consigo aquela porta de emprego, tá bom, eu tô sujo. Depois que eu consigo aquele resultado, bater aquela meta, tá bom, não preciso me limpar. Mas hoje existe um convite para vocês. Que vocês possam hoje receber a sua bênção, o seu milagre, o seu resultado da sua cura, mas que vocês possam se encontrar com as águas que limpam e purificam, porque quem beber dessa água jamais terá sede. Pastor Joel, água na Bíblia nos aponta para quê? Água é Maim. Interessante que a primeira menção de água na Bíblia são duas. Tem a água de baixo e a água de cima. A água ela pode ser o símbolo do mundo espiritual. Tudo que passa pela água é transformado pela água. Então a água na Bíblia é purificação, transformação, lavar. E pastor Pen, Jesus ele vem, né, na verdade nosso Deus, ele vem ao profeta que o Senhor falou, Elias, né, e diz, come pão e bebe água. Nós vimos assim o pão e a água sempre sinalizados, né, pela palavra e pelo Espírito. Pastor, me preocupa algo, acho que faz mais ou menos um ano, não sei se eu vou estar certo, que teve uma briga, infelizmente foi uma briga, né, entre um grande profeta, eu acho que o maior profeta que está tendo aqui no Brasil em relação a sinais, e um dos maiores pregadores que está tendo no Brasil também, né, fizeram uma live exclusivamente para discutir. Sim. Ali, isso o pessoal isso se escandalizou, né, mas na verdade só disseminou o pensamento que existe, é os pregadores que não aceitam os profetas, os profetas que não aceitam os pregadores, é aquela mesma guerra, né, da geração nova que não respeita a antiga e da antiga que não aceita a nova. Pastor, onde está, na sua opinião, claro, estamos aqui em busca de uma solução através da conversa, né? Onde que estaria o ponto de concordância, o ponto de acordo comum para que os profetas saibam aprender com os pregadores e os pregadores saibam o que usar com os profetas? Palavra, né? Palavra. Porque nós estamos chegando a um ponto que a maioria dos profetas, eles não têm quase domínio da palavra. Sim. Isso não é de hoje, na verdade, né? São usados, buscaram com excelência, como disse o apóstolo Paulo, os dons, mas se esqueceram da palavra. Sim. Os pregadores, por outro lado, buscaram com excelência a palavra, a exegese, a homilética e toda a arte que está por detrás disso nos estudos, mas esqueceram de buscar a graça. A graça. Então, nós estamos vivendo uma situação que um pastor amigo nosso, o pastor Mateus, sempre comentava conosco, que pode um pássaro de uma asa só voar? Não. Nem muito menos um avião. Verdade. Então, se eu tenho o conhecimento da palavra, mas não tenho a graça da profecia, eu não vou.
Se eu tenho a graça da profecia, mas não tenho o dom da palavra, eu também não vou. Então estamos nesse lado, né? Sim. Um puxando para o seu lado e o outro para o outro. E aí nunca vai convergir, porque quem converge é a palavra. Verdade. Os dois. Então que adianta comer pão e não beber a água, e beber a água e não comer pão, né? Você Só lhe cortando, mas voltando à questão do Elias. O senhor vê que no primeiro momento em que o anjo vira para Elias e diz, come e bebe, está lá o pão em cima da pedra, em brasa, e está lá a água na botija. Mas no segundo momento não tem pão e não tem água. De onde é que vem o pão e de onde é que vem a água? O primeiro alimento é o da terra, o segundo é o espiritual. Glória a Deus. Porque o da terra fazia ele andar até Sarepta, o da terra fazia ele andar do ribeiro, mas só o espiritual ia fazer ele ir e voltar da caverna. Glória a Deus, é forte. Isso eu acho incrível. Porque ele não estava só cansado fisicamente, mas mentalmente. mas pediu a morte também. É tão forte que Deus dá 3 ordens para ele. Quais são as ordens? A primeira, ele deveria ungir a Azael como rei da Síria, deveria ungir a Jeú e por último Eliseu. Para onde é que ele vai quando ele sai da caverna? Direto atrás de Eliseu. Quem vai ungir a Jeú e a Azael é Eliseu. Glória a Deus, é muito forte. E é interessante, né? Eu posso até passar, vai vir outro no meu lugar, mas vai ter que me ver subindo, não descendo. É forte. Eu falando sobre caverna, é algo que eu acho muito interessante, porque antes de oferecer e falar come pão e bebe água, Deus vem a ele e diz, Elias, o que tu fazes aqui? E isso eu acho interessante, porque se eu estou olhando ali pro pastor Rogério, que está ali atrás fotografando, eu vou falar, pastor Rogério, o que o senhor faz aí? Se olha para quem está do outro lado do nosso canal, eu vou falar, o que tu fazes aí? Só que a pergunta não é o que tu fazes aí, é o que tu fazes aqui. Porque amigos passam na frente da nossa caverna e dizem, o que tu fazes aí? Quem sabe pastores omissos passam em frente da nossa caverna e falam, poxa, o que tu fazes aí? Quem sabe amigos, quem sabe relacionamentos, passam na frente da nossa caverna e diz, poxa, como tu parou aí, o que tu fazes aí? Só que com Deus é diferente. Ele entra na caverna e diz, o que tu fazes aqui? Porque uma coisa é oferecer socorro de fora, outra coisa é Deus entrar e dizer, eu vim aqui para te tirar daqui. E eu acho isso incrível, isso é forte. porque quem pergunta de fora nunca vai saber o nível da urgência de quem está dentro. Só que o nível da urgência de quem está dentro determina o nível do socorro que vai vir de fora. E eu sei que existem várias cavernas, existem vários problemas, existem várias crises, mas uma coisa eu sei, talvez quem você pensou que fosse entrar contigo não entrou, mas entrou o Deus que vai te tirar da caverna onde você está. Esse é o nosso Deus, não é? Pastor, eu acho interessante, pastor Joel, falando ainda, né, sobre essa inimizade, essas duas cúpulas que acabaram se tornando, né, os profetas e os pregadores. Teve uma questão que aconteceu, uma cantora que é muito conhecida no meio worship, né, que é a Dora Pompeu. A Dora é uma pessoa que não é profética, mas canta, então é mais próximo da pregação. E tá pregando também, né? Ela ficou casada por 2 meses apenas. Depois que ela casou, os profetas falaram, eu sabia que não ia dar certo, eu sabia que não ia conseguir. Aí teve também o pastor Leonardo Salles, que é um profeta. Quando ele faz alguma coisa polêmica, os pregadores já sabia que não era de Deus, sabia que não ia conseguir. Aí tem uma Vitória Souza, né, que já faz algumas assimilações que são muito polêmicas. Quem não concorda ali sabia, tem que cair mesmo, tem que ser derrubado. Tem uma Renáguida da vida, que também é um pouco polêmica, que é a profetisa, e diz, daqui a pouco cai. Só que a gente não percebe que se a gente acaba notando que tem um argueirozinho doido do irmão, não é para pegar a estaca e matar, né, mas é para pegar a lamparina e direcionar. Como nós podemos direcionar os profetas que hoje estão em visibilidade e ainda assim guardar a geração que vai crescer daqui a pouco? Porque querendo ou não, errados ou não, eles são as referências de hoje, né? Pastor Joel, o senhor acredita que ainda há uma cura para a nossa geração e de tirar essa lavagem cerebral que estar conhecido é estar salvo? Nós olharmos para a nossa geração e dizer, olha, o teu pastor que pastoreia só 30 ovelhas, ele tem que ser a tua referência, porque você vê ele todo dia, sabe que é homem de Deus, sabe que é mulher de Deus, alguém que tem 2, 3 milhões você nem conhece. Então vamos parar de supervalorizar quem é de fora, dá para honrar, mas vamos valorizar e dar pão e água para quem é de dentro, não é, pastor? Exatamente, esse é o conceito, né? As pessoas, elas têm, por quem tem muita visibilidade, não acabam não honrando a pessoa que está próxima a ela. O que eu acho interessante é que a palavra diz que Deus pega o homem solitário e faz ele habitar em família. E existem várias famílias. A nossa família que é a nossa congregação local. Verdade. Como é que eu respeito alguém que está longe, mas não respeito alguém? Exato. Às vezes a gente acaba dando o nosso melhor
para quem tá longe. Verdade. E às vezes acaba dando até o nosso pior para quem tá perto. A gente tem que ter muito cuidado para não transformar nossa honra em idolatria, né? E uma coisa interessante também, pastor César, que alguém fica indignado, tem gente que desvia, não aguenta ver uma grande referência quando peca, Verdade. quando cai. E entende que os sinais, eles não seguirão os salvos, os sinais seguirão os que creem. Sim, verdade. E os sinais é uma manifestação para esse tempo, para o nome do Senhor ser glorificado. Mas acima de tudo está o testemunho da pessoa. É verdade. Isso é... Pastor César e Sim. pastor Joel, o que é interessante é que a palavra de Deus ela mostra uma ruptura que existia na época de Jesus e que Jesus teve que resolver para amparar tanto a geração mais velha quanto a mais nova, que é Mateus 9:20. Que Jesus está indo para ressuscitar uma menina de quase 12 anos que estava morrendo, mas ele, antes de chegar à casa de Jairo para poder ressuscitar a menina, ele tem que curar a mulher que sangrava há quase 12 anos. Perfeito. Então, antes dele ressuscitar a geração mais nova, ele tem que curar a geração mais velha. Verdade. É o que está acontecendo hoje. Uma geração que ela nasce sem referência alguma. Verdade. Eliseu, quando se apresenta, alguém vai perguntar quem é Eliseu. Era aquele que lavava as mãos de Elias. Então ele não caiu de paraquedas. Aí hoje, nesse afã, né, de se tornar conhecido, de ganhar likes, curtidas, nós estamos saindo de um viés da palavra que a geração mais antiga nos ensinou, né? Estamos caminhando ao suicídio espiritual. Verdade, pastor. E também tem um outro lado, né? Muitas vezes o pessoal da geração passada não tem paciência com a geração mais nova. É, verdade. É incrível isso, né? Pastor, eu ia até lhe perguntar algo. A gente estava falando um pouco sobre a confusão que rolou no Instagram, Sim. né? Entre dois pastores. E é como o senhor falou, né? Tem no caso, o pastor que estava falando sobre as profecias e o pastor que estava indo pela Bíblia. E ambos precisam um do outro. Isso. Sim. Mas não entra em um consenso para literalmente sentar e parar e falar, não, isso aqui é pro reino. Acima de tudo, isso aqui é pro reino. Não é por um simples status, não é pela questão de seguidores, Sim. não é pela questão de viralizar. Exatamente. É o reino. Porque, como o pastor Joel falou, não adianta eu alcançar milhares de pessoas pela rede social. Mas e a minha casa? Não pensar quem tá Mas perto, e a minha né? congregação? E os meus? E a minha família? Né? Então, essa questão do... Claro, tem toda a questão de honra, de respeito, né? Devemos respeitar as pessoas que estão ali 100% na palavra, como respeitar os profetas que se levantam. Afinal, a gente precisa disso, Com né? certeza. Até porque o Senhor, ele fala com todos nós através da palavra. Mas tem um lado profético dentro de nós. Verdade. Tem momentos que a gente levanta com ousadia e fala assim, não, a minha casa vai ser o templo de habitação do Espírito Santo. Verdade. Eu vou ser o templo de habitação do Espírito Santo. Isso é forte. É um espírito de profeta. Né? As pessoas acham que um não precisa do outro, ou que um lado é certo e o outro é errado. Se completam, né? E Se tem Os até dois um- precisam do E outro. hoje tem uns pensamentos estranhos que eu particularmente não concordo, que os dons cessaram. Verdade, não existe isso. Exatamente, né? Não, acabou ali em Jesus, acabou nos discípulos, a gente tá, parece saduceu e fariseu. Não, anjo existe, não existe, existe profecia, não existe, existe a palavra só e tal, né? Não, Deus não é mais três, é um só, tal. Então a gente está voltando, parece que é os rudimentos, como diz o escritor aos Verdade, Hebreus, pastor. rudimento na fé, né? Daqui a pouco tem que fazer mais um batismo, porque o batismo que tu fez não valeu. Sim. Né? Meu Porque... Deus. Ou uma reforma protestante. Exato. Por exemplo, a Iris lá da Quadrangular, sábado ela vai estar comemorando 50 anos da Quadrangular, né? É uma Sim. bênção pro glória do Senhor. Quadrangular é um dos primeiros ministérios que abençoou a mulher como pastora, né? eu- Se a Iris, uma futura pastora, para glória de Deus, ela for postar agora que ela está batizando alguém nas águas, uma pessoa vai dizer, glória a Deus, uma alma foi salva. A segunda vai dizer, uma batizou na piscina. O terceiro vai dizer, uma pastora existe. O quarto vai dizer, uma usou tal água. E ninguém, as pessoas esquecem da alma, porque elas estão Exato. tão apegadas à regra que elas esquecem o resultado, né? E existem certos dogmas que estão atrapalhando a gente. Existem cultos que não vão acontecer se a irmã não contar os treinos da harpa. A gente sabe que tem alguém lá fora precisando de uma palavra agora para ser salvo, e se perder esse time ele vai perder a salvação. Não, mantenha os treinos da harpa, canta depois, ganha a alma primeiro, canta daqui a pouco, muda um pouquinho a liturgia que tá adoecendo Sim. a gente, mas ganha a alma e vivifica vidas. Ou algo que a gente sofre. O culto tem que terminar 15 para as 9. Entregam pra gente É. 8h40. 8h40. Entrega 5 minutos. Acaba 15 para as 9. Não importa se tá, Não. se tá fluindo, se Deus tá falando, se o movimento... Não, tem que terminar Vocês naquele... pegaram a época da campainha?
Não. Eu cheguei no interior, alguns interiores da peguei. Peguei a época da campainha, que se batia na campainha, acabou. ordem e decência, né? Entendeu? Quer dizer, quem põe a ordem, né, é o homem, né? O espírito. Tu tem todo momento para trabalhar, né? Tem 6 dias na semana. Espírito, eu te dou 15 minutos para te fluir. Se É passar o espírito, disso... É o espírito do sábado, hoje é sábado, não pode, já é 9 horas, não pode. Entendeu? E a palavra do Senhor diz, né, não zombeis dos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Verdade. Pastor Pen, em 30 segundos, um recado para essa geração da importância dos profetas para o nosso tempo, para a nossa contemporaneidade, para a nossa igreja atual. Bom, o que eu tenho a dizer é exatamente aquilo que Salomão, já desviado, voltando para o Senhor, deixou, né? Que sem a profecia o povo se corrompe. Glória a Deus. Então eu posso receber uma palavra, eu posso estudar, mas se não for pelo entendimento dado pelo Espírito, na profecia, na revelação pessoal, eu não consigo me suster na palavra, não consigo me manter firme na palavra, porque a palavra é que vem no momento exato, como diz a Bíblia, no momento oportuno, e vai me possibilitar permanecer firme nela. Que bênção. Pastor Joel, um recado da nossa geração para a importância dos pregadores. Importância dos pregadores. Bom, sem pregação, quem vai dar crédito? É necessário que hajam pregadores, e o meu conselho é que haja esmero, que haja esforço, que o tempo seja respeitado, que os princípios sejam respeitados, tenha boas referências, aprenda a ouvir para poder falar, e eu tenho certeza que vai dar certo, Deus vai te levantar. Certa feita, o discípulo de Jesus olha para Jesus e disseram, olha, temos profetizando em teu nome, nós mandamos parar. Não, quem não é contra nós, também é por nós. Nós queremos determinar que essa luta boba está chegando ao fim. Amém. Nós já estamos em muitas guerras para lutarmos guerras desnecessárias, para travarmos pelejas que não são necessárias. Deus está usando alguém tremendamente na quadrangular. Eu sou da Assembleia, mas glória a Deus por isso. Deus está levantando um grande pregador na Deus e Amor. Eu sou da quadrangular, mas glória a Deus por isso. Aleluia. Deus está prosperando alguém muito na Assembleia. Eu sou universal, mas glória a Deus por isso. Não é sobre a placa que você carrega, é sobre o exército a qual você luta, a qual você faz parte. E nós determinamos que a partir de hoje não tem profeta contra pregador, tem profeta pelo pregador e tem pregador pelos profetas, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu quero aproveitar a oportunidade antes de encerrarmos para falar para você que esse final de semana, sexta, sábado e domingo, 24, 25 e 26, tem Libertos em Souri, no Marajó. Vai ser a nossa primeira vez ali. Ou seja, a primeira vez no Marajó também. Primeira vez. Vai ser minha primeira vez em Souri, já estive em Ponta de Pedras, mas vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Nos esperem aí, porque certamente será tremendo o que Deus fará. Pastor Joel, 8 de dezembro, vamos encerrar o ano com vigília, meu Deus. Aí tem profeta, tem pregador, tem labassúria, tem labaxé, tem tudo. E o pastor Pedro vai estar com a gente. Vai estar com a gente. O convite agora, porque ele não vai ter coragem de dizer não, então o senhor está convidado, amém, põe no cartaz. Amém. E dia 8 de dezembro, às 23 horas, onde vai ser, pastor? AD Santuário. Meu Deus, é uma santuária marcada por um tempo incrível. Vai ser a terceira vez que nós fazemos lá. E eu creio que será extraordinário em nome de Jesus. Então anota na tua agenda. E não pode faltar a última do ano, né? Última do ano, 8 de dezembro, sexta-feira. Será incrível o que o nosso Deus fará em nome de Jesus. Amém. Pastor Pen, foi uma honra lhe receber. Glória. Espero de Grande verdade que não seja a primeira vez que você venha. Sinta-se à vontade. Esse podcast é uma mesa que lhe pertence, que lhe serve com pão, com água, com tudo. Em nome do Senhor, amém? Iris, que se torne frequente as tuas vindas aqui. Amém. Teu olhar atento, teu olhar de profetisa também enriquece nossas conversas, o nosso papo. Pastor Joel, despeça a gente, nosso público, em nome de Jesus. Curte, compartilha, manda para mais 10, aperta o botão do transbordo aí, abençoe outras vidas. Continue acompanhando o Libertos Podcast. Um abraço para Sanai, para todo mundo que já fez parte dessa mesa. Tamo junto, é só o começo. Quer falar teu Instagram, Iris, pro pessoal? Iris.araújo. Seu Instagram, Pastor Pen? Eu tenho que aprender ainda a Tem que mexer ainda na rede social. Você vai criar um, Pastor Pen. Pastor Joel. Joel Caróis Underline. Aí no meu vai estar lá, PR César Farias, nos sigam lá, nos acompanhem. E não deixe de seguir o @libertos também, com Deus Underline. E fique por dentro de tudo o que Deus está fazendo em nome de Jesus. Deus abençoe você. Seja profeta, seja pregador, você é salvo, você é escolhido, você é liberto em nome de Jesus. Amém? Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.